Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Graças a Deus, saiu o sol, deu para secar a roupa, né? Choveu esses dias, né? Quase semana inteira passada essa, ou não? Choveu, né? Choveu. Com esse negócio de pandemia a gente fica meio perdido às vezes, né? No tempo, ainda mais quando a gente trabalha em casa. Mas se vocês estão bem, então eu gostaria que você fechasse um pouco seus olhos, eu gostaria de orar. Você que está em casa também, feche seus olhos, vamos orar, vamos nos concentrar na palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos em sua casa. É um privilégio estar aqui, ouvir a sua palavra, receber o alimento que vem de ti, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que queira nos roubar a atenção, tudo aquilo que queira nos roubar a palavra do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que queira roubar a palavra para que possamos crescer espiritualmente, desde já nós paralisamos em nome de Jesus. Pensamentos, sugestões que sobem ao coração, em nome de Jesus nós paralisamos agora. Tua palavra diz que o Senhor Jesus despojou principados e potestades e deles triunfou em si. É o que está escrito em Colossenses capítulo 2 e versículo 15. Jesus despojou principados e potestades e deles triunfou na cruz. Em o nome de Jesus, nenhum pensamento ou qualquer outra coisa irá roubar essa palavra. Pai, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós queremos mais da sua graça, da sua glória sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia, levante ela um pouquinho e repita assim comigo: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pode, abra sua Bíblia lá em João capítulo 15, uma palavra tranquila, rápida. Bom, se você veio aqui hoje é porque você gosta de ler a Bíblia, amém? O pastor está dando uma judiada aí em leituras, mas é fundamental, né? Porque a igreja, ela está fundamentada em uma palavra, não é uma crença onde se crê em experiências externas, que é o que está acontecendo. Nós estávamos conversando ali na salinha das crianças agora há pouco, com os músicos, e aí nós vemos em alguns lugares aí, igrejas fundamentando doutrinas sobre experiências que nada tem a ver com a palavra, igrejas que pegam um pouco de doutrina do espiritismo, joga aqui, mistura, aí pega a doutrina do satanismo, traz um pouquinho, porque um ex-satanista, ele teve uma experiência espiritual, aí pegam a experiência do ex-satanista e querem conformar com a Bíblia, e aí não dá certo, coisas que não tem nada a ver com a palavra, e muitas pessoas indo por este caminho. Então nós, como cristãos, precisamos ler essa palavra diariamente, conhecê-la, pelo menos o básico. João capítulo 15. Todos acharam? O que vai ser ministrado hoje tem tudo a ver com o que foi ministrado semana passada e na retrasada, tem tudo a ver. Vamos lá, João 15 e versículo 1. Como está o título da sua Bíblia, irmão Rogério? A videira e os ramos. Como está na sua, diácono Renan? Jesus a videira. A minha é gigante o título. Continuação das últimas instruções aos discípulos.
União íntima entre Jesus e os crentes. Da diaconisa Neiva tá assim também? Diácono Sandro, tá assim, né? Eu sei que tem uma Bíblia de vocês aí que é igual a minha, que tem o mesmo título. João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem disse isso? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Então ele está falando, eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador, é aquele que gerencia, aquele que cuida do fruto. Toda a vara ou todo o galho que não dá fruto, eu tiro, e limpo todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, há uma poda para que ela possa produzir mais frutos. É o que a palavra está falando. A palavra está falando sobre o quê? Sobre frutos. Está falando sobre alguém que gerencia uma árvore que produz frutos, sobre a árvore que produz o fruto e sobre os ramos, os galhos que produzem. Ou seja, está falando do Pai, está falando do Filho e nós no Filho produzindo frutos. Ok? Está falando de nós. Esses galhos somos nós, enxertados em Cristo. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O que a Bíblia está dizendo? Que a pessoa ela fica limpa como? Como a pessoa pode ficar limpa diariamente? Pela palavra que eu vos tenho falado. Não é o culto de descarrego, não é o culto da quebra de maldição de herida, não é nada disso. O que faz com que a pessoa permaneça limpa é a palavra. Não adianta nada nós como igrejas, agora vamos fazer o culto do descarrego. O irmão vem aqui, nós expulsamos o demônio, não damos nenhum tipo de respaldo para ele depois. Expulsou, porém amanhã depois ele vai continuar as mesmas práticas. Por quê? Porque não foi ensinado. E a palavra está falando, só há uma possibilidade de permanecer limpo e dar frutos. É ouvindo a palavra de Deus. Se não tiver isso, não tem como permanecer limpo. Mesmo eu e você tendo levantado as nossas mãos e recebido a Cristo em nossos corações. Nós pregamos semana passada que nós fomos justificados, éramos o quê? Pecadores. Nós ouvimos essa palavra, entendemos, tivemos a convicção, confessamos a Cristo e a partir daquele momento aconteceu o quê? Houve uma recriação dentro, mas a sua mente e a minha mente continuam pensando a mesma coisa. Por isso ele está falando, quanto mais contato com a palavra, mais limpeza vai existir. 4, olha o que ele fala agora, está em mim e eu em vocês, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, ou seja, nós, sozinhos, mesmo sendo justificados, purificados, lavados, sozinhos, não podemos dar fruto algum. Está em mim e eu em vocês, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês não vão conseguir se não estiverem em mim. Por isso você vê alguns lugares levando de uma maneira a par da palavra, apesar de conseguirem algum sucesso, é um sucesso humano, não tem nada ligado a Deus. 5, eu sou a videira e vocês as varas, vocês são os galhos, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Qual é o segredo para produzir? Qual é o segredo para frutificar? Só existe um. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, automaticamente nós podemos dar muito fruto. Caso contrário, não há fruto. Você já viu ou já experimentou cortar o galho de alguma árvore e ver se ela sozinha ela vai fazer alguma coisa, se ela estiver num lugar que não vai acontecer nada? Ela não pode
frutificar se não receber os nutrientes do solo. Não pode frutificar se não receber os nutrientes da árvore. É isso que a palavra está falando. Não tem como nós frutificarmos. E as pessoas falam: não, eu estou em Cristo, sabe? Eu estou em Cristo, mas eu busco na minha casa apenas. Não quero saber de... Nós entendemos que estamos na pandemia, essa situação vai passar. Mas tem algumas pessoas que estão entendendo que não precisa, não precisa mais esse negócio de igreja, eu sou agora desigrejado, eu sou destemplado, mais bonito, né? Agora eu sou destemplado, eu não preciso, Jesus está no meu coração. Eu não consigo entender como funciona essa forma de viver o evangelho, sendo que a palavra nos ensina que nós devemos congregar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha o que a palavra está falando claramente. Existem doutrinas que dizem que uma vez que nós fomos salvos, não perdemos mais a salvação. É mentira isso. Ah, pastor, eu recebi a salvação e agora está tudo resolvido. Está tudo resolvido dentro. Mas a palavra está falando que se nós não estivermos nele, é possível aceitarmos a nova vida, sermos recriados e não queremos viver à altura dessa vida que está dentro de nós. Isso significa que nós não estamos tendo relacionamento com Ele, Ele está tendo com nós. Mas e nós com Ele? Não estamos de fato ligados, porque a nossa mente e o nosso corpo continuam vivendo da forma que quer, e não da forma que o Espírito quer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Preste atenção. Ele está falando ainda da mesma árvore, ele não está falando de outra árvore, ele está falando da mesma árvore, ele está falando de galhos que estavam ali, mas que de alguma maneira quiseram sair ou não quiseram ter ligação. Está falando que secará e será jogada no fogo e arderá. Mas 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Como o Pai é glorificado? É o tanto que nós frutificamos, é assim que nós glorificamos o Pai. O quanto nós conseguimos frutificar é o quanto nós conseguimos fazer com que o nome dele seja glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim vocês de fato serão os meus discípulos. E aí fica a pergunta na cabeça: que tipo de frutos são esses, pastor? Porque se você for ver aqui, eu nem contei quantas vezes aparece a palavra fruto, mas são muitas vezes. Ele está falando de algo que tem que ser uma constante, frutificar. Você vê pela palavra, lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando Jesus ele encontra uma árvore que não dá frutos, quando ele encontra aquela oliveira em Marcos 11, 23, Rosa, ele encontra aquela árvore que não dá fruto, automaticamente Jesus ele amaldiçoa aquela árvore, porque Jesus tem em si a atitude de frutificar, e nós como cristãos precisamos frutificar. E como funciona isso, pastor? Essa questão de fruto espiritual, são duas coisas que existe muita polêmica no meio cristão, é a questão dos frutos, ou a questão do fruto, e a questão dos dons, evangelista. As pessoas às vezes olham, teve um caso horrível essa semana, aconteceu acho que em Peruíbe, eu não sei se vocês viram no Jornal da Tribuna, um caso horripilante, feio, dá até vontade de não falar, mas eu tenho que falar o que aconteceu, porque eu tenho que ser crítico daquilo que acontece no nosso meio. Um pastor de Peruíbe, ele abusou não sei de quantos jovens da igreja dele, veio do Guarujá, veio para Peruíbe e fez essas atrocidades. E aí, uma pergunta que fica: mas pastor, este homem, esse pastor, não foi levantado por Deus? Não haviam dons existentes na vida dele? Não existiam algumas coisas que ele fazia que estavam dentro de Deus? Como ele toma uma atitude dessa? Horrível! E aí que mora a grande confusão, porque pessoas
cheias de dom, usadas por Deus, cometem tais pecados, com pessoas que, às vezes, pastores, evangelistas, ou sei lá, apóstolos, conseguem cometer tamanha crueldade e tamanha barbaridade. É isso que nós vamos falar nesses 2 dias. Eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje, vai ser hoje e semana que vem. Não nasceu de novo, pastor, não foi justificado, o Espírito Santo não mora dentro dele. Todos nós que aceitamos a Cristo, Rodrigo, todos vocês que estão aqui, que já aceitaram a Cristo, automaticamente o Espírito Santo mora aí dentro. Vou repetir, todos nós que já aceitamos a Cristo, o Espírito Santo já está morando dentro de nós. O Espírito foi recriado e o Espírito mora dentro de nós. Ah, pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí são outros 500. Mas a partir do momento que eu e você recebemos a Cristo, somos recriados e o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Uma coisa que tem que ficar clara é a questão do reino de Deus. Quando você ouve a palavra reino de Deus, o que vem na sua cabeça, João Pedro? Quando nós ouvimos a palavra reino de Deus, nós já imaginamos Deus com uma coroa, a gente num castelo, não é isso? Quando fala reino de Deus, dragões voando, todo mundo vestido de soldadinho, é isso que vem na cabeça, né? É uma confusão só, evangelista, quando nós falamos de reino de Deus. Aí nós ouvimos vários e vários, isso tem a ver com fruto, viu? Ouvimos vários e vários tipos de jargões. Manifeste o reino não sei do que, o reino não sei da onde. E é bem simples essa questão do reino. É bem simples. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje o Renan falou comigo a respeito desse texto e eu vou acabar utilizando ele aqui hoje. Mateus capítulo 5, todos acharam? Veja só, diz assim, Mateus 5:1, e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele continua, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está no futuro, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados, e ele continua falando de algumas coisas que estão envolvidas no reino de Deus. E ele assistindo alguma coisa aí por aí afora, estava falando que uma pessoa pegou essa palavra assentando-se, traduziu no grego e falou que Jesus já estava transferindo o reino. Vamos lá, o que é o reino de Deus? Primeira coisa, troque a palavra reino por domínio. Troque a palavra reino por domínio. Como assim, pastor? Domínio. Quando você nasceu de novo, nós falamos semana passada que nós estávamos, quando estávamos no pecado, nós estávamos em quem? Em Adão, não era isso? Adão não pecou? Quando Adão pecou, nós ficamos embaixo do quê? Embaixo do império das trevas. Não era isso que a palavra dizia? Mas quando você saía na rua, você via tudo preto, tudo escuro, você enxergava só à noite, era isso que acontecia? Não. Mas o seu entendimento era fechado, porque nós estávamos no império das trevas. O nosso espírito, o homem interior, estava nas trevas. Então nós éramos o quê? Fazíamos parte do império das trevas. Ok? Não entendíamos, estávamos apartados de Deus. Agora, abra lá em Colossenses, capítulo 1. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele está falando de coisas que aconteceriam. Colossenses, capítulo 1. Novo Testamento, Colossenses, depois de Filipenses, Colossenses capítulo 1. Então, estar no reino de Deus, e nós entendemos que o reino de Deus também é a eternidade.
mas nós já vivemos o reino de Deus aqui na terra. Como assim, pastor? Como nós vivemos o reino de Deus aqui na terra? Vamos ler aqui o texto, para não parecer que o pastor está inventando alguma coisa nova. Colossenses capítulo 1 e versículo 3, o apóstolo Paulo está falando com essa igreja de Colossos, e ele diz assim no versículo 3, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, igreja de Colossos, porque nós ouvimos da sua fé em Cristo Jesus, do amor que vocês têm uns para com os outros. Está falando o quê? Amor uns para com os outros. Agora, imagina você ter amor um para com os outros, cada um na sua casa apenas. Tem como ter amor um para com os outros, cada um na sua casa? Já viu isso? Amor virtual. É um amor virtual. Cada um na sua casa. É o Criança Esperança. Né? Vamos fazer... Não, nós estamos falando de contato humano, uns com os outros. Eles tinham contato. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Preste atenção, que já chegou a vocês, como também está em todo mundo. O Evangelho já chegou a vocês e vai frutificando. De novo, a palavra frutificar. Como também entre vocês, desde o dia que vocês ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Como vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, que para vocês é um fiel ministro, vocês aprenderam dele, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, de pedir que vocês sejam cheios de conhecimento da sua vontade, de sabedoria e inteligência espiritual. Olha a oração que Paulo estava fazendo por essa igreja. Que vocês tenham conhecimento espiritual, que vocês tenham inteligência espiritual. Essa é a oração que Paulo está fazendo por essa igreja, para que vocês possam andar dignamente. Repita comigo, andar dignamente. Ele estava orando para aquela igreja ter uma sabedoria espiritual para andar de que forma? De forma digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. A oração era para que eles andassem dignos, frutificassem e crescessem no conhecimento. É essa a função do cristão. Aí as pessoas não entendem algumas coisas, elas chegam na igreja, e a igreja ela vai receber bem mesmo, vai querer fazer com que você, que chegou nenezinho, cresça e cuide de outros bebês que vão chegando. Não, mas o que é pregado hoje em dia é, chega o bebezinho, pega o bebezinho e deixa o bebezinho lá. Não tem crescimento, o cristão não cresce. Ele vem, é justificado, é lavado, mas ele não cresce, as atitudes continuam a mesma de um nenezinho. Quando a palavra está falando que nós devemos o quê? Crescer, diácono Sandro. Ter um crescimento, frutificar. Criança, bebê de colo, não frutifica. Ele precisa do quê? De ajuda, de auxílio. Não é isso. O evangelista está com uma criancinha, sabe como é que é? Ele consegue se trocar sozinha, Lana? Não consegue. Por quê? É bebê ainda. E a palavra está falando o quê? Nós devemos frutificar e crescer. Agora preste atenção, 11, corroborados, confirmados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria. 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, repita comigo, me fez idôneo. O que é uma pessoa idônea? Tem alguns empregos que quando você, antes de você entrar, você precisa puxar a ficha, a capivara, né? Chega lá, tira lá a capivara, o atestado, para ver se você não, lá atrás, não fez alguma besteira, não cometeu algum crime. Quando a palavra fala idôneo, fala o seguinte: ele pegou todos os crimes que nós tínhamos cometidos antes, ele apagou e nos fez idôneos, aceitos, limpos, regenerados, recriados.
o Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Quando fala dos santos, está falando de nós, santos. Quando a palavra se refere a santos, não é o time dos santos. Quando se fala dos santos, não é a imagem de barro, de porcelana ou de qualquer outra coisa. Quando se fala de santos, está falando de nós, cristãos, somos chamados santos na palavra. Éramos pecadores, fomos limpos por Ele, e enxertados nele somos chamados de santos. Mas olha o que ele fala no 13 agora: Ele nos tirou da potestade das trevas, Ele nos tirou do governo. Nós fazíamos parte de um outro governo. Qual era o governo que nós participávamos? Das trevas. Esse era o nosso governo. Éramos governados, falamos semana passada em Efésios 2, éramos governados pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades, éramos influenciados pelo príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Agora preste atenção no que ele fala: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou. Qual que é o tempo verbal mesmo de transportou? É passado? Se ele transportou, é porque ele já transportou. Não está falando que ele vai transportar. Ah, pastor, está falando que não existe então o reino. Nós estamos falando de glória. O que vai acontecer quando nós recebemos a vida que irá tomar todo o nosso. Nós estamos falando de agora. Transportou, não fazemos mais parte do domínio das trevas, fazemos parte agora do reino da luz. Então, toda vez que você ouvir a palavra reino de Deus, troque por domínio de Deus. O Espírito que está dentro de nós, o Sandro Júnior verdadeiro que está aí dentro, é dominado pelo Espírito de Deus. O Rogério por dentro é dominado pelo Espírito de Deus. Não é mais o domínio das trevas, é o domínio de Deus, é o reino de Deus que já está dentro de nós, e nós já conseguimos viver. E isso aqui na terra também é o que o texto está falando. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Semana passada nós falamos, estamos assentados à destra de Deus. Mas como pastor, eu estou aqui, é espiritual. São coisas espirituais, e coisas espirituais só se discernem de forma espiritual. O homem espiritual, ele deve crer. Então, o posicionamento hoje nosso, por dentro, não é o que nós enxergamos. Você enxergava que estava no domínio das trevas? Não. Você não enxergava, Renan, que estava no domínio das trevas. Mas éramos dominados por Ele. Hoje nós somos dominados pelo o reino do amor. Somos dominados pelo o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o reino de Deus. Você já está vivendo o reino de Deus aqui na terra. Você e eu já estamos vivendo. As pessoas criam várias, venha o teu reino. Nós sabemos que existe a oração do Pai Nosso, mas precisamos entender essas duas faces do reino. Parece que nós estamos vivendo alheio às coisas de Deus. Já estamos vivendo o reino. É verdade que depois irá se manifestar de forma visível para nós também, mas já estamos vivendo hoje. Romanos 14, um outro texto para deixar bem claro o domínio que é em nós. Romanos 14, versículo 13. Romanos 14. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos 14, na verdade toda a carta de Romanos, ele está na região de Corinto, e ele fala sobre esse mesmo assunto do capítulo 14 em 1 Coríntios 8. O que aconteceu lá em Coríntios, que ele começa a falar agora em Romanos? Ele começa a falar que está tendo um problema, porque alguns cristãos, que na verdade eram gentios, gregos, eles estavam pegando as carnes que eram sacrificadas para outros deuses para comer, evangelista.
Os caras faziam um churrasco, sacrificavam lá as carnes para Zeus, e tinha algumas pessoas que tinham virado cristãos, que eles iam lá e pegavam a carne, ou eles iam no açougue, depois eles revendiam essa carne, e ele ia lá e comprava a carne, e começou a ter um problema, porque tinham algumas pessoas que ficavam escandalizadas. Como que o irmão vai pegar a carne que foi sacrificada? Começou a ter esse problema. E o apóstolo Paulo, ele fala disso no versículo 13, diz assim, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Está falando assim, se você vai comer a carne que é sacrificada, e você entende que é forte para comer, que não vai lhe causar nada, não faça de maneira que o seu irmão, que crê de maneira diferente, fique escandalizado, fique chateado com você. Era isso que ele estava falando. Não dê motivo para que ele fique chateado. 14, eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, ou seja, que aquilo propriamente dito é imundo, a não ser para aquele que tem por imundo. Aquele que crê que é imundo mesmo. Mas se por causa da comida seu irmão vai ficar triste com você, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da sua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Agora presta atenção no 17, olha o que ele fala sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não está baseado em coisas externas, mas o reino de Deus está baseado em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, o domínio de Deus não está baseado em coisas que nós enxergamos. O reino de Deus está baseado naquilo que é o Espírito de Deus. É isso que é o domínio do Espírito. E nós começamos a entender que o reino de Deus são apenas, é só quando aparecer visível. Não, o reino de Deus está baseado naquilo que o Espírito Santo é: justiça, paz e alegria. Pastor, e aonde chega a questão do fruto? Você falou do reino, falou de domínio, falou do que o Espírito Santo é. Quando eu e você, nós nascemos de novo, e uma outra coisa que nos contaram, que acreditamos passamos a acreditar de uma maneira totalmente controversa, é essa questão de o novo nascimento provocar uma mudança de atitudes, e ela tem que provocar uma mudança de atitude em nós. Um novo nascimento por si só, ela tem o poder de modificar a nossa forma de conduzir as coisas, mas também tem a nossa parte, a nossa responsabilidade. João 14, não precisa abrir lá, se você quiser abrir tudo bem, mas não é necessário. João 14, diz assim, João 14 e 16, Jesus, ele fala para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, um outro que possa ajudar vocês, para que esteja com vocês para sempre. Ele está falando que alguém foi solicitado, Alex, para estar conosco quando ele partisse. Ele solicitou alguém. Ele não foi e deixou todo mundo sozinho, ele foi, mas ele mandou outro, do mesmo tipo dele, para nos consolar dia após dia. E ele diz assim: o Espírito de verdade. E aí que mora algumas coisas na palavra que ficam às vezes distorcidas. Porque tem hora que você vê na Bíblia o Espírito, e aí você fica confuso. É o Espírito de Deus ou é o Espírito do homem? Está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Está com E minúsculo, é o Espírito do homem. Seria essa mesmo, mas tem partes e traduções aqui na Bíblia que na verdade está traduzido Espírito de Deus como se fosse Espírito do homem e vice-versa. Aqui está falando do Espírito de Deus mesmo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vocês conhecem porque habita convosco, está em vós. O que ele quer dizer? Semana passada nós falamos, recebemos a Cristo, automaticamente, pastor, mas ele não se batizou nas águas. Tem umas pessoas que creem assim: não, pastor, só começa a valer quando ele se batiza nas águas. Não é o que a palavra diz. O
batismo nas águas é uma confissão de fé que você faz para corroborar aquilo que aconteceu dentro de você. Quando você é um compromisso muito sério quando o pastor fala, você ouviu a palavra, você está convicto, você quer entregar a sua vida para Jesus? A partir daquele momento que você entrega a sua vida, automaticamente seu espírito nasce de novo. Ah, pastor, mas depois ele for usar droga, é problema dele. Se ele for usar droga, se ele for se prostituir, roubar o banco, isso aí é problema dele. Mas a partir do momento que se levanta e se confessa, crê com o coração e confessa com a boca, automaticamente o nosso espírito, o homem interior, é recriado. Ele estava morto, estava no domínio das trevas, nasce no reino de Deus. E a segunda coisa que acontece, o Consolador vai parar aí dentro. O Consolador vai parar dentro de você, Malu. Você fez esse ato, automaticamente o Espírito... Ah, pastor, mas não é isso que o texto está falando. Então abre lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, agora você pode abrir. Romanos 8 e 14, ele está falando que um Consolador viria. E Romanos capítulo 8... vai nos falar que Ele realmente está dentro de nós. Independente se você recebeu ou não o batismo com o Espírito Santo, todos receberam o Espírito dentro de si. A questão de ser revestido são outros 500. Eu estou vestido nesse momento, mas se eu colocar uma blusa sobre mim, eu estou revestido. Ok? Quando eu estou com essa camisa, eu estou vestido. Mas se eu colocar uma blusa por cima, eu estou revestido. Há algo sobre. Ok? Romanos 8 e 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, o Consolador veio, está morando dentro de nós, somos guiados, Ele confirma que somos filhos de Deus. 16, o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas pastor, por que erraram na tradução? Por que em alguns lugares está com E? A palavra é a mesma, você sabia? A palavra para Espírito com E maiúsculo e com E minúsculo é a mesma. É pneuma, pneumáticos, essa é a palavra. Quem traduziu entendendo sobre o seu contexto, e aqui está certinho. O Espírito de Deus, Ele confirma dentro de você, no seu homem interior, que você é filho de Deus. Ele confirma que você está enxertado na videira. Ele confirma que você agora pode produzir muitos frutos. É isso que acontece. E se nós somos filhos, se nós estamos enxertados, se nós produzimos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Cristo. Se é certo que com Ele nós padecemos na cruz, se é certo que com Ele nós padecemos lá na cruz, morremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Participamos da cruz, lá Ele se identificou conosco, lá Ele se identifica conosco, pecadores. Ele toma a nossa dívida, morre, ressuscita. Quando Ele ressuscita, Ele abre o reino de Deus para nós. Quando Ele ressuscita, Ele consegue agora nos dar o acesso. Para quê? Para que fôssemos filhos de Deus, fôssemos recriados e que o Espírito Santo estivesse habitando dentro de nós todos os dias. Agora vamos falar do fruto. Você já entendeu que está enxertado nele? Você já entendeu que está no reino de Deus, que está sobre o domínio dele? E por que não conseguimos frutificar? Por que, diácono, nós não conseguimos frutificar, apesar de tudo isso ter acontecido dentro de nós? Abra lá em Gálatas, é o último texto, vai terminar cedo mesmo, estou tranquilo quanto a isso. O importante é você entender e viver isso. Gálatas capítulo 5,
Gálatas 5:16. Esse texto também é polêmico. Então nós falamos que Jesus é uma videira, nós estamos nele, produzimos frutos. O Pai vai dando aquela poda. Entendemos que o reino de Deus é um domínio que já está em nós. Não está visível como será na segunda vinda de Cristo, mas está baseado em justiça, paz e alegria, em coisas do Espírito. Entendemos que fomos recriados por Deus, e quando nós somos recriados, recebemos a vida de Deus, automaticamente o Espírito Santo também veio morar dentro de nós. Agora preste atenção em Gálatas 5 e versículo 16, talvez na sua Bíblia esteja assim, o título na minha está as obras da carne e os frutos do Espírito. Ah, pastor, é frutos, isso aí é mera questão didática, o importante é nós vivermos esse negócio. Porque eu já vi pessoas falando, ah não, é fruto. Eu entendo como fruto, um fruto apenas, que gera todas essas atitudes. Alguns falam frutos, mas não interessa, o importante é nós vivermos aquilo que nós somos por dentro. E o que a palavra vai falar que nós somos por dentro? Olha só, 16, digo porém, andai em espírito. Na Bíblia de vocês está o quê? Um espírito com E maiúsculo, né? Correto? E não cumprireis a concupiscência da carne. Troca aí na sua Bíblia, se quiser. Esse andar em espírito, algumas pessoas, eu já preguei algumas outras vezes, as pessoas acham que andar em espírito às vezes é sair do corpo, quando está dormindo. Já ouviu isso aí? Acha que é sair do corpo quando está dormindo. Andar no espírito é andar flutuando aí pela terra. Andar em espírito nada mais é do que andar em amor. Andar em espírito é andar em amor, conforme a palavra. Andar em espírito, e vocês não vão cumprir os desejos da carne. 17, porque a carne, repita comigo, a carne, o que é a carne? É os desejos, disso aqui mesmo, que eu estou colocando a mão. A carne, ela tem desejos, ela cobiça contra o Espírito, e na sua Bíblia talvez esteja com E maiúsculo, mas esse Espírito que está aí, a carne ela não fica cobiçando contra o Espírito Santo, a carne ela fica cobiçando contra o nosso próprio Espírito com E minúsculo. A carne ela não fica brigando com o Espírito de Deus, a carne ela fica brigando com o Espírito recriado, nosso eu verdadeiro. A briga que existe em nós é o nosso eu verdadeiro, o Espírito, sempre combatendo contra os pensamentos e contra a carne. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que vocês não façam o que o Espírito de fato quer fazer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei, ou não estão mais debaixo do pecado. A Bíblia está falando isso. Se vocês andarem em Espírito, e deixarem o Espírito guiar vocês, vocês não andarão debaixo da lei, mas debaixo da graça. 19, porque as obras da carne, o que a carne gosta de fazer, está aqui, elas se manifestam, a obra da carne, ela se manifesta, ela fica notória. Quando nós agimos dessa maneira, nós fazemos algo e aí começamos a entender que estamos andando na carne. Como? Coisas ligadas à sensualidade, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, prestar adoração a alguma outra coisa que não é Deus, feitiçaria, inimizades, ódio, porfias, discórdias, emulações, ciúmes, iras, pelejas, egoísmo, dissensões, heresias, são facções. Quando se age dessa maneira, não está se andando no Espírito. Está entendendo?
apesar de ter nascido de novo, estar no reino, não está se andando no padrão do reino. E aí você começa a entender porque você vê pastor fazendo essas coisas terríveis, vê apóstolo fazendo coisas terríveis e tantas outras coisas. Por quê? Apesar de nascerem de novo, terem sido transportadas para o reino por dentro, ainda deixam a carne dominar. E o que é um cristão carnal? O cristão carnal é o cristão que deixa a carne dominar. O cristão carnal é aquele que deixa os desejos da carne dominar ao invés do Espírito dominar. Invejas, homicídios, bebedices, embriaguez. Ah, pastor, mas não tem nada que está falando que não pode tomar uma cachaçinha, tomar um vinhozinho. Está falando aqui, ó, bebedice. Ou você está achando que está falando de beber leite aqui? Que suco. Não, está falando de bebedice mesmo, de embriaguez. Glutonarias, crente não bebe, mas come pra caramba, né? Ouviu essa frase? Crente não bebe, mas come, hein? E coisas semelhantes a estas. Você entende que todas essas obras da carne, elas dominam? Essas características, quando alguém é dominado por elas, elas sempre praticam as mesmas coisas. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não podem herdar o reino de Deus. Pastor, é sério isso? Eu pensei que uma vez que eu recebi a salvação, eu sou eleito, dependendo do que vai acontecer. Você é eleito, você é candidato à política? A vereador, prefeito. Tem essa doutrina, né? Os eleitos não perdem a salvação de jeito nenhum. Como funciona isso? Então já tem quem vai para o céu. E o restante que não foi eleito, infelizmente, Deus te abençoe, meu querido, vá para o inferno. É assim que funciona então. Quem não foi eleito vai para o inferno. Não, pastor, tem pessoas que estão na igreja às vezes, mas não foi eleito. Fala o dia então da eleição aí, o dia que tem que votar. Então, boca de urna. Não, porque se tem eleitos que vão ser salvos, então não precisa mais pregar o evangelho. Não é verdade? Porque as pessoas vão se salvar sozinhas. Não precisa, tem um eleito, já está eleito. Deus já escolheu, para que pregar o evangelho então? Eu fico pensando nessas doutrinas malucas. Não, então não precisa mais pregar o evangelho, acabou. Está eleito? Será que aí começa a dúvida. Senhor, será que eu estou eleito ou não estou? Será que eu sou ficha suja? Posso entrar? Não tem cabimento. Pastor, é possível uma pessoa nascer de novo? Uma pessoa receber regeneração e mesmo assim ficar de fora? Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Gálatas foi escrita para quem? Foi para quem? Não ouvi. Foi para quem que foi escrita? Crente. E ele está falando dos problemas de quem aqui? Problema de quem que ele está falando? Do mundo? Ele está falando do problema de quem? Dos crentes. Está falando do problema de crente aqui, viu? Não está falando do fulano que está ali jogando dominó. Está falando do crente. Porque como o fulano que está jogando dominó, que nem conhece Jesus, vai andar em espírito? Fala para mim. Como vai andar? Vamos entender o contexto. Como que uma pessoa que não conhece a Cristo vai andar em espírito? Como que ela vai frutificar? Se ela nem conhece Jesus. Então, só pode estar falando com um cristão. E ele está falando que cristão pode andar dessa maneira. Como? Na carne. Não é o que ele está falando? O cristão pode viver na luxúria, né? Bota o decotão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aleluias. Bota o decote lá, coloca um texto bíblico. Tá indo bem. Bem mal. Olha o que ele fala. Preste atenção no 21. Coisas semelhantes a estas. Não sou eu que estou falando. É o Novo Testamento que está falando. O homem inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, está falando assim:
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não podem herdar o quê? O reino de Deus. E agora ele está falando sobre um segundo ponto do reino de Deus. Está falando sobre ter a vida e não conseguir entrar no segundo ponto da vida. Qual é? Mas Jesus, eu nasci de novo. Mas você nasceu de novo e não frutificou? Não foi o que nós lemos? Quem não frutifica é feito o quê? Cortado e jogado fora. Não tem como fugir disso. Pastor, mas e o Espírito Santo que vem morar dentro de mim? Ele vai para onde? Ele vai para o inferno? Meu querido, minha querida, não vai vir a tribulação? Não vai existir a tribulação, o anticristo não vai vir? O Espírito Santo vai continuar dentro dos cristãos nessa época? Não vai. Leia a palavra. Vai ser algo semelhante ao Velho Testamento. O Velho Testamento, todo mundo tinha o Espírito Santo dentro de si? Não tinha. Vai ser igual. Não frutificou. Não quis andar pelo Espírito. Quis andar de forma carnal. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando eu estou falando de pessoas que querem viver dessa maneira, receberam e continuam praticando. Ela sabe que está errado, mas ela fala assim, não, Jesus me perdoa, e continua no mesmo erro. Não, Jesus me perdoa, mas continua no mesmo erro. Quer continuar no mesmo erro, não quer arrependimento. É disso que nós estamos falando. Estou falando do negócio dos 45 do segundo tempo que cometeu um erro. Estou falando de uma pessoa que, eu amo Jesus, mas eu sou uma mulher de fé. Eu tenho o São Jorginho lá em casa, aleluias, sempre peço para ele, o São Longuinho, deixa a ferradura de trás. Nós estamos falando disso. Pessoa, ela está com Jesus, mas ela não quer largar aquele outro. Isso é viver uma vida, apesar do reino dentro, continuar vivendo uma vida que não tem nada a ver com o reino. E ele está falando aqui, não há possibilidade de permanecer. Mas ele diz no 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, domínio. Sabe o que a palavra está falando? Que dentro de você, e vou deixar bem claro, esse Espírito com E maiúsculo, todo mundo aí está com E maiúsculo na Bíblia? Esse fruto do Espírito com E maiúsculo não tem nada a ver, não é o fruto do Espírito Santo, é o fruto do seu Espírito recriado novamente. O seu homem interior produz isso. Eu não sabia, pastor, agora está sabendo. Se você não sabia, agora está sabendo. Eu não consigo amar, pastor, é tão difícil. Eu não estou falando de sentimento. O amor sentimental, ele ama hoje, amanhã ele odeia. Não é assim? Eu sou João Pedro, eu te amo, meu querido, porque ele está concordando comigo. Amanhã aí há uma discordância, eu odeio o João Pedro. Isso é amor, isso é um amor humano. Estou falando de amor, o amor de dentro, do Espírito, o amor de Deus, o fruto do Espírito. Por isso que ele fala fruto, é o amor. O amor, ele produz tudo isso aqui, ó. O amor produz amor, o amor produz alegria, o amor produz paz, o amor produz paciência, o amor produz amabilidade, o amor produz honestidade, fidelidade, mansidão e domínio. Pastor, eu não consigo me dominar. Consegue sim, está aí dentro de você. Consegue, dá uma meditadinha na palavra, dá uma oradinha, consegue se controlar? Sim, consegue. Uma vez ou outra pode ser que você pegue algum controle, mas consegue se dominar na grande parte do tempo, porque está escrito. Pastor, eu vou orar para Deus me dar temperança. Não tem que orar para Deus. Eu ouvi uma conversa assim quando eu me converti. Meu irmão, não pede paciência que Deus dá prova. Já ouviu essa conversa? Isso aí era na época que tinha aquele jardim do inimigo, aqueles negócios bem gospel. Não pede. Isso aí foi meados de 2005, 2006. Já ouviu isso, né, evangelista? Não pede paciência que Deus dá prova. Não tem que pedir nada, meu querido, tem que ler a Bíblia. Tem que só ler a Bíblia. A Bíblia está falando, olha o que a Bíblia está falando. Que o fruto do Espírito é amor, alegria, está até gasto. Ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, está dentro. Está dentro de nós. Não tem que pedir nada.
Aí eu fico imaginando a gente pedindo uns troços desses que já está na palavra para Deus, Deus olhando. Ô meu irmão, lê a Bíblia. Não lemos. Aí ficamos pedindo, mas isso que a palavra está falando. Há um domínio para se conservar íntegro aqui na terra, está dentro de nós. Isso é o fruto. Aí você se pergunta, pastor, por que aquele cara cheio dos dons pisou na bola feio? O dom não significa nada. Que isso, pastor? Dom não significa nada. Pastor, eu fui no culto, meu Deus, aquele homem era usado, pastor. Ele falava o RG, ele falava o CPF, ele falava o nome do meu cachorro. Ele sabia até que meu cachorro teve carrapato as 2 semanas atrás. Ele falava tudo, pastor. E daí? Não adianta ter todos os dons e não andar de forma digna conforme o Espírito. Não foi isso que nós lemos? Para quê? Ele quer que nós possamos dar frutos, para andar de forma digna, para crescer e para frutificar. É isso que vai glorificar. Não sou contra os dons, nós vamos falar sobre os dons semana que vem, mas porque alguns estão manifestando o dom e não estão vivendo. Semana que vem nós vamos falar de Coríntios. A igreja de Corinto tinha todos os dons, evangelista, todos os dons, e o que adiantou? Ninguém, a grande maioria não andava na palavra. Os caras, existem estudiosos dizem que pessoas, alguns manifestavam o dom dentro da igreja, tinham pessoas que se levantavam e diziam que Jesus era maldito numa reunião. Mas havia o dom. Mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Pessoas podem manifestar dons, mas podem estar falhando na coisa básica, que é o fruto. Quer exemplo melhor? Judas. Abra lá em Mateus 10. Mateus 10. Eu não ia falar sobre esse texto, mas abra lá em Mateus 10. Tá certo que não tinha essa questão de Espírito Santo ainda morando dentro dele, mas você vê um homem que na antiga aliança recebeu o dom e o caráter era péssimo. Mateus 10:1 diz assim: ele chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes o quê? Poder para expulsarem os espíritos imundos, para curarem toda a enfermidade. Aí começa o nome dos discípulos. Quando chega no versículo 4, ele fala assim: Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mas não tinha um dom nele, pastor? Tinha. Havia um dom, mas não havia fruto. Muitos dons, pouco fruto. É o que está faltando na igreja de hoje em dia. Tem muito dom, mas pouco fruto. E tem que haver um equilíbrio. Por isso existem 9 dons, e por isso existem 9 características do fruto, para ter equilíbrio. Se coloque de pé. Semana que vem nós vamos falar sobre os dons. Tanto o fruto como o dom, eles vêm de Deus. Pode abaixar a luz. Tanto o fruto como o dom, ele vem de Deus. Porém tem que usar os dois. Sabe qual é o problema? É que o fruto ele não é notório, ele não causa impacto, mas os dons causam, colocam as pessoas sobre os holofotes, quando na verdade o que deveria causar mais impacto é o fruto do cristão. A palavra está falando que o Pai seria glorificado não é pelos dons que manifestariam, o Pai seria glorificado pelo tanto de fruto que fosse manifesto na vida do cristão. Então, você ouviu essa palavra,
Talvez você não entendia direito esse texto, mas saiba de uma coisa, feche seus olhos. O Espírito de Deus mora dentro de você. Ele está junto com o seu homem interior. E Ele irá te guiar para que você viva em amor. O amor independe do sentimento carnal. O amor de Deus não está ligado a um sentimento passageiro, é um sentimento eterno. Amor, alegria no Espírito, independente da situação que você passe, é do seu espírito que você pode puxar a alegria, é o fruto do seu espírito recriado. Você não precisa ver alguma coisa, pensar alguma coisa, receber uma notícia para se alegrar. A alegria de Deus já está dentro de você. A alegria de Deus já está aí dentro, no seu coração, no seu espírito. Está agora frutificando isso. Quando você se sentir triste, é daí que você puxa a alegria. Está disponível para você. Contra essas coisas não há lei. A paz de Deus no momento mais turbulento, no momento em que todas as coisas estão difíceis, é daí que você tira a sua paz. A paz mundana, secular, é a paz de que, eu tenho dinheiro na conta, eu posso pagar, nós temos saúde. Isso é a paz do mundo, mas a paz de Deus, ela independe dessas coisas. É a paz que você tira lá do fundo do seu espírito recriado. Sabe por que Ele nos deu todas essas coisas? Para que nós pudéssemos suportar as dificuldades da vida. Se a velha aliança era boa, quanto mais a nova aliança, confirmada em melhores promessas. Se fala bastante, a velha aliança, Deus falava com o homem face a face. Ele não fala face a face, Ele fala dentro de nós. Ele permite que o nosso espírito produza dentro de nós amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, para enfrentar as dificuldades. Está dentro de nós. Eu sou impaciente. Pois bem, domine a sua carne. A temperança também está dentro de você. O domínio, o reino de Deus, o domínio está dentro de nós, para dominar. No momento que a carne for aflorar, em alguns momentos nós vamos falhar mesmo, mas nós temos que viver a grande parte do tempo acertando, dominando, vencendo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, honestidade, está dentro de nós, esse espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, está dentro de nós. Está dentro de você ser bom com os outros. Pastor, mas eu sou tão venenoso. Quando eu vou ver, eu já estou falando mal dos outros. A minha língua é venenosa, mas a bondade está dentro de você. A bondade está dentro de você. Na antiga aliança, Paulo fazendo uma comparação, ele fala assim: eu queria fazer o bem, mas quando eu vou ver, eu já estou fazendo mal. Eu quero seguir as leis, mas quando eu vou ver, eu já estou errado. Mas na nova aliança não. Na nova aliança ele recria o nosso espírito, coloca o seu espírito dentro de nós, para que possamos passar por todas as dificuldades ao nosso redor. Mesmo que o quadro seja mais difícil e tenebroso, nós podemos enxergar e passar por aquela situação de uma maneira mais confiante, mais triunfante. Porque nós sabemos que Ele foi até a cruz, e algumas pessoas param apenas no evangelho da cruz. Nós temos que ir até a cruz. Sim, nós temos que ir até a cruz, mas nós temos que entender também que Ele morreu, ressuscitou, está também à destra de Deus, no trono. Nós vivemos esse domínio. Nós temos que viver também esse evangelho, o evangelho em que Jesus triunfou sobre a morte e colocou o seu Espírito para nos consolar nos dias de hoje. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade. Pastor, eu não consigo ser fiel a ninguém, mas a fidelidade está dentro de você.
Pastor, eu não sou fiel nos meus contratos, eu não sou fiel no meu casamento, eu não sou fiel, mas o fruto pode surgir aí dentro de você. A fidelidade está dentro de você. Mansidão. Pastor, eu sou nervoso demais, eu tenho sangue latino, eu não levo desaforo para casa, não engulo sapo. Saiba de uma coisa, algumas pessoas falam que não há como mudar. Essa é a sua característica, você é nervoso, mentira. Não interessa a característica que você nasceu carnalmente, interessa as características que você ganhou quando você nasceu de novo. É isso que interessa. Eu não consigo, pastor, porque meu pai adulterou, minha mãe também adulterava, porque na minha família tinha doença do coração, e eu nasci nessa família disfuncional, numa família toda errada. Não me interessa, Deus não está preocupado com isso. Na família que você nasceu, da forma que você nasceu, Ele está dizendo para você: você nasceu numa nova família, você faz parte da família de Deus, do domínio de Deus, para frutificar bons frutos. Morria todo mundo do coração. Se morreu todo mundo do coração, você não vai morrer do coração. Era todo mundo nervoso, não me interessa, você não será nervoso. Você irá frutificar e andar em espírito. Contra essas coisas não há lei. Nós não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo do pecado, mas estamos debaixo da graça de Deus. Se você ouviu essa palavra, que está em casa ou que está aqui, e ouvindo essa palavra se identificou com ela, e tem o interesse de entregar a sua vida a Deus, saiba que a partir do momento que você entrega a sua vida, o seu espírito pecador, separado de Deus, é recriado, e o Espírito Santo vai morar aí com você, dentro de você, para que você tenha uma vida diferente nessa terra. Repita assim comigo: Pai, em o nome de Jesus, eu ouvi a sua palavra, entendi que faço parte do reino de Deus. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Salvador, e creio com o meu coração que Deus o levantou dentre os mortos. Eu faço parte do seu domínio de amor, sou uma nova criatura e posso ser chamado seu filho, em o nome de Jesus, amém. Se você ouviu essa palavra, eu gostaria que você levantasse suas mãos. Eu quero abençoar a sua semana, quero abençoar a sua casa, a sua vida. Quando terminar o culto, mantenha-se no seu assento, para que a diaconisa Maiara te auxilie, amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que ouviram esta palavra, que o Senhor possa derramar bênção sobre as vidas deles, eles possam buscar ao Senhor nessa semana, possam ouvir a sua voz, e que eles possam ter uma intimidade ainda maior contigo, com o Pai, com o Espírito. Em o nome de Jesus, que seja uma semana próspera e abençoada. Eu abençoo a vida de vocês, dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar irrepreensíveis perante sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, em o nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, amém.